Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal de automação industrial. Vamos falar de gestão de projetos. Quem conhece os nossos textos sabe que eu já falei disso. Eu vou até explicar um pouquinho sobre essa questão. Mas eu queria. O pessoal me pediu muito para falar a respeito de Canvas. Eu vou até explicar todo esse conceito. Mas em linhas gerais, já para apresentar de imediato, é o seguinte: qual é a nossa ideia? Mostrar para vocês uma ferramenta adicional para fazer planejamento na área de automação industrial. Você pode usar para qualquer segmento, qualquer setor, enfim. Mas naturalmente, como o canal é de automação, eu caracterizei a apresentação com engenharia de automação, projetos que ocorrem dentro de departamentos, etc. E como usar essa ferramenta, que é uma ferramenta fantástica, que eu já usei muito e uso inclusive. E a ideia é passar isso para vocês de uma forma simples. Aqui já tá, vou resumir bastante e vamos ver então como é que vai ser o desenvolvimento desse conhecimento para a nossa aplicação. Vamos lá. Bom, existe uma questão hoje de automação industrial que é um contexto, né? Como é que são os projetos hoje? A gente não quer limitar, mas eu vou colocar alguns elementos que são que acontece muito mais coisas, mas os principais, né? Em grandes obras, né, de automação industrial, infelizmente o item automação ele acaba sendo minimizado. É como se não que ele não fosse importante, mas não é dado a devida importância para ele, apesar de ser o controle operacional da planta, e ele fica sempre por fim. Então, isso é uma característica. É sempre assim? Não, mas a grande maioria das vezes sim. Os projetos de automação são extremamente dinâmicos. Nós estamos trabalhando com hardware, com software, né? E a grande maioria não tem informação para um bom planejamento. Quando o pessoal de engenharia responsável chega para iniciar um projeto, ele não tem dado. Então, isso é um grande problema na área de automação. E normalmente os stakeholders, quem são os stakeholders? Todos os envolvidos no projeto. O que acontece? Eles não participam do planejamento. Né? Isso às vezes é relegado simplesmente para um departamento, quando muito, às vezes para uma pessoa. E o que acontece? Normalmente se leva a graves problemas de cronograma, custo e qualidade. Quem trabalha na área sabe que isso é um grande problema na nossa área. Então a ideia aqui é contextualizar isso. É, Canvas na automação? Quer dizer, por que eu vou usar o Canvas? Nós vamos entender o que é o Canvas, né? Na apresentação, isso aqui é um link do gerenciamento de projetos. Eu já falei um pouco disso. Eu tenho uma apresentação falando de gerenciamento de projeto e eu uso as diretrizes do PMBOK. E aqui a ideia é fazer uma complementação para vocês, tá? Por que então nós vamos usar? Então é uma ferramenta para o departamento de engenharia, integradores com diversos projetos. Só para eles não, eu estou dando um exemplo para vocês. A gente identifica isso como um grande usuário que poderia ser dessa ferramenta. Caso você use o PMBOK, né, como diretriz, o Canvas é uma excelente posição para planejamento. É uma ferramenta de planejamento, pessoal, tá? Que ajuda bastante se você usar ela, ok? E a ideia que é também na automação? Mitigar e diminuir os riscos da implantação. Essa é a ideia, tá? Ajuda muito. Do sistema. E engajar, né, quer dizer, unir, né, todos os envolvidos, né, fazer eles participarem dos projetos. Vamos lá. Então, do que nós vamos falar então nessa apresentação? Então, nós vamos focar uma metodologia, ela é simples e eficaz no planejamento de projetos. Vamos entender então como que usa o Canvas, o que é o Canvas, engajar os stakeholders no plano do projeto e como que a gente vai dinamizar então essa gestão de projetos, né? Se envolver de fato, mudar a cara da gestão de projetos, né? Ter realmente um método para aplicar no nosso dia a dia. O que é o Canvas? O Canvas é uma metodologia de planejamento de projetos. Aqui é um resumo para vocês. Baseado em neurociência, ele é simples e visual. Ele é baseado em modelo mental, ele é intuitivo, vocês vão ver que é muito fácil fazer o preenchimento. Ele trabalha com quadro colaborativo em modelo A1. Tá? Esse quadro A1, inclusive, ele tem um link lá na nossa apresentação e no nosso texto. Se você clicar nele, você vai direto, você pode baixar ele na internet. Você vai usar post-it. Tá? Essa é a nossa ferramenta onde você vai escrever, vou mostrar. Ele é um quadro flexível, modificado, claro e conciso. Né? Essa é a ideia. O ponto central, a ideia, a criação, a discussão, então está tudo nele, está tudo dentro de um quadro só. Ele é a base. Depois que ele está pronto, aí que você vai fazer os cronogramas, as planilhas, os contratos, enfim. Observe que interessante, ele é a base para que tudo isso aconteça. Lembro que, vou deixar o link aqui para vocês, é o pmcanvas.com.br.
O professor José Finocchio Júnior é a pessoa que idealizou isso. Ele tem diversos vídeos na internet. É fantástico. Se vocês quiserem conhecer detalhes mesmo da ferramenta, o que eu tentei fazer? Eu peguei todo o material dele e trouxe para o nosso mundo da automação. E como eu já sou usuário, eu usei muito isso no departamento de projetos, funciona. E como o pessoal me pediu, eu venho recebendo de vez em quando e-mails para falar, poxa, Aventureiro, fala um pouquinho mais sobre gestão de projetos, tal, em automação. Então eu achei que foi fantástico encaixar o Canvas no nosso mundo da automação. Ele está agora complementando para vocês, tá? Então vão lá no site, acessem, todos os créditos aqui são dele, que criou todo esse modelo, esse idealizador de tudo isso, ok? Quais são os benefícios? Né? Vamos criar os principais benefícios de usar o Canvas então. Então vamos lá. Facilidade de todos participarem. Todo mundo participa do projeto. Essa é a ideia. Rápido para coleta de dados. É fácil coletar dados e informações. Dados são organizados e sequenciados. Nós temos um fluxo para trabalhar, vou mostrar. E engajar os participantes, né? Fazer participar de fato do planejamento. Vamos entender então como que funciona o Canvas. Vamos lá. Primeira coisa e simples. Ele é um quadro que vai responder o quê? Perguntas diretas. Quais são as perguntas que têm que ser respondidas? Por quê? O quê? Quem? Como? Quando e quanto? Parece óbvio e básico, não é isso? Mas é isso mesmo. É óbvio, básico e direto. Então, nós vamos ter que responder. Ok? Você vai preencher dentro do quadro 13 principais elementos. Justificativas, o objetivo SMART, os benefícios, o produto, o requisito, stakeholders, equipe, premissas, grupos de entrega, as restrições, os riscos, linha do tempo e custo. Quem já trabalha com gestamento de projeto já faz isso. Só que olha que interessante, nós estamos trabalhando num quadro único. Então nós vamos preencher esses 13 elementos. Nós vamos fazer um exemplo para vocês entenderem. Ele tem um fluxo de trabalho, ele tem um workflow, ok? Então as setas dentro do quadro vão seguir esta sequência. Nós vamos preencher um, vocês vão ver como é que vai ser. Então existe um fluxo de trabalho, tem uma sequência que vocês têm que seguir dentro do quadro. Qual é o método? O método é dividido em 4 partes. A primeira coisa que a gente faz, então, a primeira, conceber o projeto de que forma? Com os 13 passos que nós vimos. Depois, a gente vai integrar. Vou mostrar para vocês como que nós vamos integrar. Para fazer o quê? Fazer as amarrações. Depois, a gente resolve. Resolve o quê? Os problemas. Porque não é simplesmente colocar dentro do quadro. Quando você coloca tudo dentro do quadro, vai aparecer um monte de problema. E a gente vai começar a resolver isso. E depois que está tudo pronto, está tudo consolidado e aprovado, a gente vai fazer o quê? Informar, compartilhar. Então, vou mostrar isso para vocês. Bom, vamos usar o Canvas? O que eu fiz aqui? Melhor do que falar tudo isso, vamos fazer um projeto. Naturalmente, eu coloquei um projeto de automação. Então, vou fazer um projeto com vocês de forma muito simples, muito prática. Qual que é a minha ideia? É que vocês peguem isso e possam usar no dia a dia de vocês. Tá? Então, já passei aqui um de automação para vocês. Vamos lá. Então, fazendo o planejamento. Então, nós estamos na fase 1. Então, observa, nós estamos na fase 1. Nós vamos preencher. Então, está aqui. O quadro é esse. Esse quadro vocês podem baixar pelo formulário, tá? Vai passar. Ele é um quadro A1, tá? Já prontinho. Basta você imprimir ele e a gente já começa a usar ele. Vamos lá. Primeira coisa, identificar o projeto. Nós vamos preencher o pitch. Né? O que é o pitch? Do que se trata o projeto? Né? Então, olha só o que eu fiz. Vamos fazer uma automação, não vamos? Então, nós vamos fazer o quê? Um controle de nível do tanque de ácido. Tá bom? Nós não vamos fazer discussão técnica aqui, ok? É apenas para vocês entenderem como que faz o roteiro, tá? Se vocês forem de uma outra área e quiserem usar o Canvas, não tem problema, é só seguir o mesmo conceito que está aqui, ok? É que natural, ainda insisto, né? O nosso canal é de automação, então a ideia nossa é fornecer subsídios para quem é especificamente da área de engenharia e controle de automação industrial. E o gerente de projeto, que é o GP, quem é o gerente de projeto? O nome que vocês vão dar para quem é o responsável por esse projeto. Ok? Vamos lá. Primeiro quadro que vocês vão preencher. Vão preencher o post-it. Junte as pessoas que estão lá, vão preencher o post-it. Tá? Justificativas. O que a justificativa tem que escrever? É o passado. É o passado. Deve expressar o problema. Você só faz projeto de melhoria, pessoal. Tá? Então, quer dizer, qual que é o problema? Se você tem um projeto, você tem um problema. Depois, focar no que é ruim. Usar argumentos técnicos, financeiros, qualquer outro que tenha uma justificativa. Questões de segurança são importantes, tá? Então já vou dando uma dica para vocês em automação. Quem que vai ler isso? É o investidor.
Né? O investidor, quando a gente fala investidor, não precisa necessariamente ser externo, é quem vai colocar dinheiro. Aí você vai ter que fazer, por exemplo, uma previsão de custo para um departamento liberar verba, etc. Então já coloquei o exemplo aqui, ó, tá? Do nosso projeto. Ó. O tanque atual já provocou acidentes nos operadores por vazamento sem controle. É um exemplo, tá? A cada lote de carregamento pode se perder produtos por vazamento ou ficar pouco cheio. Quer dizer, não tem controle sobre isso. Então é uma justificativa. Depois, o objetivo SMART. Olha que interessante. Ele vai responder o quê? O que eu quero? O resultado. O que vai te levar? Olha, o que vai te levar ao futuro. Ele deve ser. Ele chama SMART porque é do inglês, mas o que ele é? É específico, mensurável, quer dizer, tem que medir, posso medir. Atingível, realista, delimitado num tempo. Olha como é que ficaria. Automatizar o tanque de ácido utilizando um transmissor de nível e válvula. De 1/7 a 30/8, portanto 60 dias, no valor de 15 mil, substituindo a operação manual. Olha que interessante. É direto. É o objetivo está lá. Tá? É isso que eu vou fazer. Então, essa é a nossa automação. Ok? Quais são os benefícios? Esse é o futuro. O objetivo SMART é a ponte. O futuro, o que é? É o que eu vou ganhar com isso? Você já tem que fazer o resultado do projeto. Né? O futuro é a partir do meu resultado que eu tenho. Eu devo mostrar o ganho. Foca no que você vai ganhar. Então você pode expor de diversos ganhos, né? Tanto em quantidade quanto em qualidade. Então eu coloquei alguns, tá? Do nosso projeto. Vamos focar no nosso projeto. Eliminação total dos riscos de acidente, tá automatizado o tanque. Aumento da eficiência de cada lote, para não haver erro humano. E o aumento da produção, com o mesmo tanque. Quer dizer, observe, se eu tenho uma produção regular, lógico, então eu vou aumentar a produção. O produto. O que é o produto? Ele deve descrever o objeto do projeto. Exatamente o que eu vou fazer. O que é o projeto? Tecnicamente, o que será feito, o que será entregue. Né? É aquilo que se refere o que eu vou executar. Né, da parte da empresa ou da equipe. Então, olha só na nossa tradução. É um sistema de instrumentação e controle baseado em transmissor de nível e válvulas de controle, usando a malha PID. Pronto, esse é o meu produto. Isso é o que eu vou fazer. É uma automação no meu tanque. Quais são os requisitos? O que é o requisito? Ele deve fazer referência a quem? Ao produto, o requisito do produto. Eles são questões fundamentais, tá? Então, quais são esses requisitos que eu tenho que seguir? O foco no macro e naquilo que não se pode esquecer. Todo projeto tem características que é aquela famosa assim, ó, isso não pode esquecer, gente. Isso não pode esquecer. Então, é onde você vai colocar os requisitos macro. Então, olha, coloquei alguns para vocês verem. Ó. O equipamento e a instalação, ele tem que suportar corrosão por ácido. Isso é fundamental. Por isso que eu coloquei ácido, né? O tanque não pode ser pressurizado. Isso é uma característica, né? Um requisito. Ele deve haver uma IHM, uma interface homem-máquina, do lado do tanque. Então, eu coloquei 3, né? Vocês podem colocar mais. Só estou dando um exemplo para vocês, a 10 metros. Então, esses são os principais requisitos deste projeto de automação. Stakeholders e fatores. Pessoal, é aqui onde você vai colocar quem está envolvido no projeto e fatores externos. São os externos, tá? O que ele vai fazer? Ele vai identificar o ambiente, tudo que pode afetar o projeto, pessoas e quem está interessado, e os agentes externos. Então eu coloquei aqui para vocês verem, ó, a empresa que faz o carregamento e a limpeza do tanque de ácido. Né? Então a empresa que faz isso, né, e a limpeza. O operador com conhecimento operacional do sistema automático. Então, esse é um fator, né, um fator externo, o operador. Depois nós vamos ver, quer dizer, se eu tenho ou não tenho, mas enfim, ele é um fator que está dentro do nosso projeto. Bom, e a equipe? A equipe de quê? Para executar o projeto. Então você vai começar a colocar a equipe. Então são as pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Não importa o tamanho do serviço, né? Não importa. É quem está envolvido. É a equipe interna que é responsável pela entrega. Como é que você vai usar? Você tem uma pessoa que vai fazer uma entrega. Então, se essa pessoa vai fazer uma entrega, você coloca ela aqui. Então, aqui a gente colocou um exemplo. Ó. O gerente de contrato, depois vamos explicar como é que ele vai entregar. O projetista é responsável pela especificação, o montador do painel e do sistema do tanque, o engenheiro que faz a configuração do sistema de partida. Então, essa é a equipe. Pode colocar o nome se vocês quiserem, tá? Não importa, tá, pessoal? E é muito flexível, tá? Estou dando apenas aqui um básico para vocês. Bom, premissas. Observe, nós estamos já fazendo um preenchimento utilizando o nosso workflow, tem um fluxo, ok?
Está relacionado aos stakeholders, um ambiente externo. É relacionado a eles. Então você vai lá, o que você colocou lá, e olha no quadro. Aqui não dá para me colocar tudo, mostrar o quadro, senão eu teria que filmar. Então eu estou fazendo quadro a quadro. E o que são questões? São questões arbitrárias, tá? Quer dizer, vai acontecer. Não tem controle do gerente de projeto. Então, para vocês terem uma ideia, olha, o que não tem controle na minha premissa relacionada ao meu ambiente externo? Ó, a empresa que faz o carregamento, ela não tem equipamentos para alimentar automaticamente o tanque. Isso pode acontecer. Isso é uma questão arbitrária. Então vamos imaginar, de repente a gente vai fazer toda uma automação e a empresa que faz a alimentação do tanque ela não tem condições de fazer uma alimentação automática. Eu não sei. É uma premissa, é uma questão que não tem controle sobre isso. E eu estou fazendo meu projeto. Na empresa não existe operador capacitado para operar o novo sistema. Então, é uma dificuldade de contratação externa, isso é uma característica da empresa. Então, olha só, eu estou fazendo automação, imaginando que talvez eu tenha um operador que já vai fazer o sistema automático, mas não tem, aí eu vou ter que contratar, mas contratar é complexo, enfim. São questões arbitrárias. Não tem controle, o gerente de projeto não tem controle sobre isso. Tem que relacionar isso. E todo projeto tem muitas premissas. E as entregas? Olha que interessante. As entregas, focar no grupo, pessoal, grupos. Você não vai colocar tudo em detalhes. Você vai formar em grupos, tá? Porque observa, o Canvas é uma ferramenta de planejamento. Depois isso vai lá para o detalhe, tá? Lembre-se de quem entrega. Olha que importante isso. Lembre-se de quem entrega são os membros da equipe. Então, se a gente pegar lá os membros, depois eu vou relacionar para vocês, olha, a definição do contrato de escopo de todas as partes de eventos, né? É uma entrega, uma definição de contrato. Ó, a especificação de todos os equipamentos do projeto sistema detalhado, é um documento, é uma entrega. A construção dos painéis, as instalações dos tanques, as estruturas, isso aqui é uma entrega. E a outra, a configuração do sistema de software, do controle, né? Enfim, com a operação de lista e o comissionamento, enfim, a apuração assistida. Essa é uma entrega, isso tem que ser feito. Então, são grupos, observem, grupos. Restrições. O que são restrições? O que pode limitar o projeto? O que pode me limitar? Né? O que eu tenho que ficar atento? Aquela que, né, pessoal, isso é complexo, né? Mas todo projeto tem uma restrição. Por que a gente faz isso? Para antecipar uma ação que neutralize a restrição. É o famoso plano B. O que eu tenho que fazer se eu tenho uma restrição? Você tem que ter um plano B, você tem que, enfim, você tem que dar um jeito de contornar essa questão. Então, alguns exemplos de restrições do nosso projeto. Alguns equipamentos podem não ser especificados para proteção contra a corrosão ácida. Vamos imaginar que é uma especificação que eu não vou achar o equipamento específico para colocar ali. Isso é um problema. Os novos operadores deverão ter treinamento especial para operação de processo. Pode ser uma questão que vai limitar o projeto. E a pessoa não tem isso para operar. Também a gente passa a ter isso como uma questão de restrição. Quais são os riscos do projeto? Né? O risco vem de todo lado. A gente tem risco em todo um projeto todo, do começo ao fim. Né? Focar no que restringe. Né? Você vai colocar todos os detalhes? Não, você foca naquilo que restringe, naquilo que você tem que olhar. E ele vai usar o quê? Como uma alerta e como uma contingência. Quer dizer, eu tenho que pensar nele e já vou contingenciar. Né? Então, por exemplo, não haver equipamentos que suporte o ácido para implantar a automação. Imagina, você realmente não acha o equipamento? Isso é um risco, né? Pode ser, porque é um projeto especial. Olha, o salário de operador de sistema de automação ser maior que o atual. Isso é um risco. Você implanta automação e de repente você vai onerar a operação. Então, isso é uma questão para ser verificada. E linha do tempo. Agora a gente vai falar de cronograma. Pessoal, o cronograma detalhado vocês vão fazer depois. Olha aqui que eu quis já mostrar direto como é que ele funciona a linha do tempo. É assim, ó. Então você pega aqui uma linha macro, eu coloquei do dia 1/7 a 32. Lembra que a gente tinha uma linha macro? E ele dividia em 4 partes. Por que 4 partes? Porque eu tenho 4 grupos de entregas. Então, olha como é que eu fiz. Olha, contrato, a especificação, a construção e o comissionamento de partida dentro de um quadro. É um quadro global, tá? Aqui a gente não vai detalhar. Mas eu tenho que ter uma visão de sobreposições. Você pode criar mais grupos e criar mais sobreposições. Isso daqui depois, lembra que nós vimos? A partir daqui sim, eu vou construir um cronograma, mas que já está o que é aprovado lá na minha linha do tempo, no planejamento do Canvas. Essa é a ideia.
Custos, né? Depois de você fazer, porque como é que nasce um projeto? Ele passa por uma viabilidade técnica e econômica, né? Pelo menos deveria ser assim, né? Ele passa por uma aprovação de verba, né? Você vai ter um empenho, uma reserva financeira, quer dizer, tá lá empenhado, você tem isso lá aprovado para você. Aí você aprova para execução, aí você faz todo o detalhamento do projeto e aí você escreve, né, o custo. Projeto orçado e aprovado para ser construído e implantado por 15 mil. Ah, que eu coloquei 15 mil, que não importa, é só uma ordem de grandeza para nós entendermos, ok? Então isso é custo. Bom, depois de feito todos esses passos, o que nós temos que fazer agora? Verificar coerências. Pessoal, depois que tudo está no quadro, que o quadro está todo preenchido de post-it, essa é a ideia, tá? Agora a gente começa a questionar, tem que ser coerente. Por isso que tem que estar toda a equipe junta, para a gente começar a discutir coerência. Será que está coerente? Então as principais coerências são essas daqui. Vamos lá. Está coerente? Justificativa. Objetivo SMART e os benefícios? Tá, né, quer dizer, eu tenho a ponte, né, que vai me levar ao futuro. Será que o futuro está coerente com o passado? Né? Quer dizer, eu vou ter isso. Pessoal, pode não parecer, mas às vezes quando você começa a colocar um monte de coisa, não tem coerência. Né? Um link com outro link, o que eu vou fazer com o que eu vou ter de benefício. Então, questionem isso. Justificativas, objetivos SMART e os benefícios. Então, esse é um estudo de coerência com a equipe. Outro, está coerente o objetivo SMART com o meu produto e com os meus requisitos? Tem que estar vinculado, porque o requisito é do produto. Só que o produto, o que é? Eu tenho que fazer o produto baseado no que é o meu objetivo SMART. Então, às vezes o que acontece? Isso está incoerente, ok? Está incoerente. Então você vai ter que verificar se realmente está, por exemplo, o requisito vai atender lá o objetivo SMART. Então, a equipe tem que questionar esses três elementos. Está coerente os fatores externos, os stakeholders, com as premissas? Lembra que são as premissas? Está fora do meu controle. Então, por exemplo, a empresa faz o carregamento da limpeza do tanque de ácido. A empresa faz o carregamento, não tem equipamento. Está coerente? Né? A premissa está coerente. Às vezes você vai escrever alguma premissa que não tem nada a ver com o fator externo ou com o stakeholder. Então, tem que perguntar à equipe. Junta esses dois blocos, vamos verificar se está vinculado, se está ok o que eu coloquei. Depois, equipe e grupo de entrega. Esse é um dos maiores erros que acontece no preenchimento do Canvas. Tá? O pessoal coloca lá um monte de gente na equipe e não prevê os grupos de entrega, se as pessoas estão tão vinculadas. Então aqui a gente, para título de ilustração para vocês, eu coloquei o gerente de contrato entrega o contrato, o projetista entrega o projeto, o montador entrega a construção e o engenheiro entrega a configuração do sistema. Então, essa é uma das maiores incoerências que ocorrem, por isso que é importante vincular isso no projeto. Depois, eu tenho que fazer o quê? Entrega. Bom, para mim fazer entrega, eu tenho restrição. Nós não identificamos as restrições. Será que essas restrições vão bloquear os meus grupos de entrega? Estão coerentes com o que eu estou fazendo aqui? Então também tem que fazer essa verificação. Observa que interessante? Tudo isso é fase 2. É como se agora a gente estivesse olhando de longe e vinculando tudo, tá? Sendo bastante crítico. Outra coerência que tem que ser verificada: os riscos. Lembra dos riscos, que são os problemas que podem acontecer? Né? Qual o tamanho de problema que eu posso ter? Quais são as premissas que estão fora do meu controle? Lembra? E aí eu tenho que entregar. Então, se eu juntar todos os riscos e as premissas, será que eu vou conseguir entregar? Será que elas estão vinculadas em relação a isso? Então realmente, dentro de um fluxo coerente, né, do que eu escrevi, porque se não tiver coerente, você vai escrever uma coisa que não tem nada a ver com o grupo de entrega, ou com risco que não tem nada a ver com premissa. Então isso tudo tem que estar coerente, coeso, para que a gente continue o desenvolvimento do planejamento. Ótimo. Então, depois que nós preenchemos os 3 elementos, criamos o quadro, já fizemos a análise crítica, né, do que está coerente ou não. A terceira fase, descobrir problemas. Agora nós temos que realmente fazer uma lição. Isso não é na hora. Então já adianta assim, não é na hora. Mas faz na hora. Não faz.
Agora a gente vai começar a fazer o quê? Você vai chamar todos nessas horas realmente. Se não tiver todos os stakeholders naquele momento da reunião que antecedeu, você vai pegar esses quadros, você vai levar para os stakeholders e eles vão ter que fazer uma crítica de fato. Vão ser os críticos, né? Todos. E identificar o quê? Cenários de estrangulamento. É a famosa história assim, mas e se der um problema? Mas e se acontecer isso? E se acontecer? Você tem que começar a colocar. Tá? Então você tem que questionar quais são será que realmente eu vou ter benefício? Eu não sei. E os requisitos? Será que realmente esses requisitos estão tá correto? É um problema de entrega. É muito bonito colocar isso no papel, mas será que eu vou conseguir de fato entregar da forma com que eu planejei? Aí você passa realmente a ter uma crítica em relação. E aí o que faz? Resolve junto. Junta todo mundo. Né? Nós vamos fazer uma lição. Então, de repente, em uma semana, olha, nós vamos analisar o projeto, depois de uma semana nós vamos juntar todos os dados e vamos criar. E aí trazer o quê? Soluções. Essa é a ideia, trazer cenários. Se acontecer isso, vamos fazer isso. Aí você começa a consolidar o quadro. O quadro normalmente ele vai ser modificado, alterado, editado. E aí sim você vai finalizar um quadro Canvas coerente, com aquilo realmente com propósito. Normalmente nessa fase a gente a gente brinca o seguinte: você vai ver que o seu sonho, né, você não vai realizar. Por que sonho? Porque às vezes a gente vai ver que na automação o que você estava esperando lá era um sonho. E aí você passa a dar um passo para trás para falar o seguinte: isso é coerente. Acontece muito. Por isso que essa ferramenta ela é fantástica você colocar ela em prática. Você vai ver que muitas vezes o que a gente tenta fazer em tecnologia é um sonho. E agora a gente faz ela ficar coerente com todas as pessoas envolvidas, porque às vezes o seu sonho é um sonho tecnológico, às vezes o seu sonho é um sonho de custo, às vezes o seu sonho é um sonho de investimento. Nessa hora todo mundo senta aí analisando todos os riscos e a gente faz o negócio, faz o projeto de fato ser coerente, resolver problemas, ter planos B, para que realmente ele entregue de fato, né, o benefício esperado. E finalmente, depois do quadro consolidado, pronto, aprovado por todos os stakeholders, né, coerente, definido, como nós já falamos, né, agora o que a gente faz? Descreve em forma. Então a gente vai gerar um documento e esse documento vai ter que escrever de forma bem simples, pessoal, nada de muito complexo. A definição. Por que o projeto existe? Então vamos lá, porque o projeto existe, nós temos que divulgar. O que produz, o que esse projeto produz, né, que atende ao cliente, né, ao cliente. Se você tem um departamento interno, vai atender o nosso cliente interno. Quem que está nesse projeto de fato? Agora nós vamos, depois que acertou tudo isso, vocês vão ver que agora você vai estar coerente. Quem está no projeto, quem que vai fornecer recursos, né? Qual o trabalho que será feito, todas as definições, os requisitos, as premissas, quais são os riscos e incertezas. Agora nós vamos de fato, né, escrever. E qual que é a programação e custos desse projeto. Pronto, agora estou com o documento pronto de planejamento do meu projeto e vou informar todos os envolvidos, tá? Aí depois você vai passar para a parte de detalhamento. Aí você, de repente, vai ter as suas ferramentas, mas essa é a grande questão. Eu elegi aqui alguns erros sobre o Canvas, né? Mais uma vez eu tiro aqui da fonte do professor Finocchio. Só que eu não coloquei todas, eu coloquei as que eu achei que era mais pertinente da nossa apresentação. Se vocês quiserem, vocês entram lá no artigo dele e fala bastante. Mas os principais, pensar que é para projeto pequeno. Não, é para projeto de qualquer tamanho. De qualquer tamanho, tá bom, pessoal? Porque essa é a ideia, é ter um entendimento. Em automação, às vezes pode pegar projetos grandes, pode fazer tranquilamente, tá? Não tem limite de tamanho, tá? Eu faço sozinho. Não, você não vai sentar, pegar um quadro e fazer sozinho. Não sei que o seu projeto fosse extremamente pequeno. Mas não é isso. A ideia é o quê? Juntar pessoas. Afinal de contas, uma das premissas desse projeto é fazer o quê? Trazer pessoas para discutir o projeto na fase inicial do planejamento. Para que eu vou usar post-it se eu posso usar direto no computador? Pessoal, o pensamento, eu vou até fazer o que eu sempre digo, o pensamento é analógico, né? O post-it vai te ajudar, você o quê? Rasga aquilo, tira, coloca, movimenta. A construção ela é mental, né? Vamos usar essa característica nossa, humana, para fazer. Então vai ajudar bastante. Depois você passa para o computador. O espaço do Canvas é pequeno para detalhar. É pequeno mesmo, e é para isso. Tem que ser pequeno. Nós temos que trabalhar com palavras diretas, nós temos que ser simples, direto, para a gente construir planejamentos eficazes. Tá? Não é para ficar escrevendo um monte de coisa, porque, pessoal, a verdade é uma só. O pessoal não vai ler.
Nós temos que ser direto em tudo que nós vamos fazer. Depois você pode até criar um documento depois de definições, mas nós estamos construindo um Canvas. Ó. O Canvas substitui a documentação, agora é o contrário. Né? Eu finalizei o Canvas, foi tudo aprovado, tudo bonitinho, vou lá, tiro uma foto dele, está pronto no projeto. Não precisa gerar documento, não, você tem que gerar. Ele é uma base de planejamento. Aí você vai construir todas as definições, todas as premissas, você vai construir seus cronogramas, os contratos, né? Tudo o histórico você tem que criar, pessoal, tá? Então, não confundir, o Canvas é ferramenta de planejamento, mas ele não vai substituir documentação, ok? Você vai ter que continuar construindo suas documentações, ok? Então é isso, né? Melhorar a eficiência, a ideia é essa, ó, melhorar a eficiência de implantação de projetos de automação. Essa é a contribuição que a gente está tentando entregar aqui. Diminuir risco de contratação, isso é um grande problema hoje em automação. É fundamental para obter retorno sobre investimento. Se você colocar R$ 1, você vai ter que ganhar alguma coisa, né? E atendendo todas as expectativas, todos os envolvidos, para não gerar aquela frustração. Aquele ganhou, mas aquele perdeu. Não é por aí, tá? Então essa é a ideia do roteiro. Bom, então tá aí mais uma apresentação nossa em relação à gestão de projetos. A gente se motiva muito em tentar transferir para vocês conhecimento e experiência. É, Podem usar. Eu usei muito isso em departamento de projetos de engenharia. Funciona muito bem, eu utilizo até hoje em projetos que eu estou envolvido. Funcione e eu espero realmente ter contribuído com vocês de uma forma assim direta com essa ferramenta fantástica do professor Finocchio. Coloquem em prática, pessoal, tá? Vejam os vídeos complementares, usem isso. Eu tenho certeza que vocês que trabalham na área de automação, tanto em departamentos quanto em integradores, se vocês começarem a usar essa ferramenta, vocês vão ver com uma clareza muito grande e vão melhorar muito a eficiência de planejamento de projetos na área de automação industrial. Muito obrigado pela atenção de vocês, tenho meus dados, fico à disposição. Muito obrigado e até a próxima.